No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente. Vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAGE. Um espaço de memória, luta e valorização do trabalho doméstico. Afinal, trabalho doméstico é trabalho mais que decente. Iniciamos esse episódio com o quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembrando a história de lideranças da categoria. Nessa semana, no quadro Mulheres Tecendo Histórias, vamos conhecer a trajetória de Creuza Maria Oliveira. Creuza nasceu na Bahia em 1954, filha de uma trabalhadora doméstica e de um feirante. Perdeu o pai ainda na infância. A mãe, diante das dificuldades, precisou deixá-la sob os cuidados da avó. Quando voltou a viver com a mãe, o novo companheiro não a aceitou. Assim, com menos de 10 anos, Creuza foi entregue a uma família para trabalhar como doméstica. Ainda menina, Creuza cuidava de crianças, cozinhava e realizava todos os afazeres da casa. Tão pequena, precisava subir num banquinho para alcançar a pia. As longas jornadas vinham acompanhadas de violência física e verbal. Até aos 20 anos, trabalhou em troca de comida e roupas, sem salário ou direitos reconhecidos. Apenas aos 21 anos, recebeu seu primeiro salário, embora ainda inferior ao salário mínimo da época, e teve sua carteira assinada pela primeira vez. Foi um pequeno rádio a pilha que abriu os novos caminhos, ao ouvir uma entrevista sobre domésticas que se reuniam para discutir suas condições de trabalho. Creuza decidiu participar. Esse foi o início de sua militância. Em 1986, ajudou a fundar a Associação dos Trabalhadoras Domésticas na Bahia, numa época em que a categoria sequer tinha reconhecimento legal. Anos depois, participou da criação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, onde foi a primeira presidente. E hoje é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAGE. Durante sua trajetória, Creuza participou da organização da campanha de conscientização sobre direitos trabalhistas e previdenciários, incluindo orientações sobre registro em carteira, férias e aposentadoria. Ela também acompanhou a negociação de políticas públicas voltadas pela categoria, com projetos de moradia e programas de capacitação profissional. Sua militância ultrapassou fronteiras e se consolidou como símbolo de resistência e transformação. Em 2023, Creuza se tornou a primeira liderança sindical da categoria a receber o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Ao ser homenageada, chamou atenção para a distância histórica da academia em relação ao povo e às classes menos favorecidas. Para ela, foi apenas como as políticas de cotas de filhos e filhas de trabalhadoras domésticas, assim como a população negra e indígena, conquistaram espaço das universidades. Essa conquista representa um marco coletivo, capaz de abrir portas para muitas outras trajetórias que ainda virão. Por suas conquistas, também foi reconhecida como comendadora da Ordem 2 de Julho, Libertadores da Bahia, maior honraria do Estado. Hoje, sua luta inspira gerações, como forma de reconhecimento às estudantes do curso Qualificação Social e Profissional do ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, escolheram dar o seu nome à Sala 202. Creuza Maria Oliveira. Um espaço que simboliza não só a sua história, mas o legado que abre caminhos para que trabalhadoras domésticas alcancem o Enem e a universidade. Narrada pela cursista Camila Mendes dos Santos, texto adaptado da FENATRAGE. Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast Domésticas. Eu sou a Ingrid, host desse podcast e estudante da UFABC. Hoje nós vamos falar sobre o legado que transforma. Vamos conhecer as histórias de mulheres que participaram da primeira turma do curso e que abriram portas não só para elas, mas também para seus filhos e netos estudarem na universidade. Temos aqui conosco a Cláudia, que foi cursista da primeira turma, e também a Gabriela, que é neta da Cláudia e estuda aqui na UFABC. Bom, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Começando por você, Cláudia. Meu nome é Cláudia, nasci em Santo André, tenho 59 anos e sou avó e bisavó. Bisavó já? Já. Eu vou me apresentar, talvez puxe alguns tópicos sobre ela também, né? Eu sou a Gabriela, também nascida e criada em Santo André.
A gente nasceu ali próximo à divisa de São Bernardo, próximo à Universidade do ABC também, que foi onde eu tive contato com a universidade, de morar nas redondezas, a ideia da extensão mesmo. E a gente é de família cigana há muitos anos, eu já trouxe um pouco disso para o meu estudo etnográfico dentro do curso também. E se relaciona com a nossa casa, a mesma casa está ali há mais de 100 anos, não é? Por aí, né? Por aí. E, enfim, a gente tem uma família enorme, minha avó é doméstica mais ou menos desde os anos 2000, né? A gente estava falando, eu nasci em 2001, ela já estava nessa profissão. E sobre você, se quiser falar um pouco que você fez supletivo, que você é formado no ensino médio, que você... Eu fiz supletivo, porque eu tinha parado de estudar na 7ª série. Tem 3 filhos, né? Tive 3 filhos. Aí, quando as crianças eram pequenas, eu resolvi fazer um supletivo, terminei o colegial, tudo. Colegial, que agora é ensino médio, né? E é isso. Não é fácil a gente trabalhar, ter que estudar, fazer as coisas. Então, eu vejo a vida dos universitários aqui, que não é fácil, né? Sim. Enfim. E como que você ficou sabendo do curso? O que te motivou a se inscrever no curso? Olha, a minha neta que viu primeiro. Aí ela falou assim, vó, vou inscrever você quer? Eu falei, eu quero. Eu falei assim, que bom, como eu não estou trabalhando, pelo menos eu vou ter alguma coisa para fazer no sábado. E também vou aprender, que eu gosto de aprender as coisas, né? Nossa, eu amei. E como que foram as aulas? Nossa, maravilhosa. Desde o primeiro dia de aula até o último dia, tudo muito bom, sabe? Nós aprendemos tudo que a gente tem de direito, as leis, tudo. Aprendemos sobre a FENATRAD, a OIT, leis, tudo. Dá uma olhada, folheia aí, fala pra gente. Pode falar, eu vi isso, eu vi aquilo, tava falando um pouco sobre a escrevivência gente. Também, sobre as autoras. Ela tem tudo As anotado, tá tudo privilegiadas. anotado. FENATRAD. Que chique. E o curso começou assim, então, mais geral e foi entrando em outros eixos. A FENATRAD é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. A Creuza Maria de Oliveira, ela esteve presente nos movimentos sociais e fundou o Espaço Mulher no Nordeste, que é onde elas... Assim, tem as reuniões feministas, tudo assim, entendeu? E você gostou quando você conheceu? Você não sabia que existia? Eu não sabia, muitas coisas eu não sabia que existia, mas depois que eu fiquei sabendo, assim, nossa, fiquei muito, assim, até espantada, porque a gente pensa que não tem uma pessoa trabalhando pela profissão da gente, mas tem. Tem direitos, né? A gente pensa que não tem. Eu sempre pensava que nunca ia ter, assim... Eu pensava, ai meu Deus, será que tem alguém que trabalha pra gente ter um direito, alguma coisa? Porque a gente só trabalha, recebe o salário da gente, não tem nada, sabe? Parece que muitas vezes é invisibilizado. Né? Eu falei assim, é um serviço assim que ninguém valoriza, né? Porque você faz hoje... Aí amanhã você tem que fazer tudo de novo, e parece que ninguém dá confiança para isso, né? Aí depois que eu entrei nesse curso, que eu aprendi, nossa, foi muito bom. E eu acho que isso tem a ver até, me intrometendo, né, gente? Com o que a gente estava falando mais cedo, que a minha avó estava comentando que as alunas participavam bastante, às vezes falavam mais que o professor, e eu acho que tem a ver com o que a minha avó está trazendo, que muito do que vocês viveram nessa história como doméstica, vocês não sabiam os nomes, as possibilidades, e se encontrar com isso dentro da sala de aula, imediatamente dá vontade de falar, de compartilhar, de se expressar, de se identificar também com as coisas que vocês veem e não sabiam nomear, né, ao longo da trajetória profissional também. Sim. E como também é uma reunião, assim, da categoria, né? Porque muitas vezes o trabalho doméstico, você tá ali dentro de uma casa, então às vezes você não tem contato também com outras domésticas, né? Exatamente. Você acaba ficando um pouco isolado. E naquele momento vocês estavam todas juntas, né? Em situações muito parecidas, né? E também podiam se unir, se mobilizar em prol da causa, né? Muito bacana. E descobrir muita coisa junto, né? Assim, sabe? A gente descobre coisas assim que, por exemplo, patrão que contrata assim para trabalhar, mas não permite que a pessoa coma na casa dele, entendeu? Sim.
Não é para mexer em nada, não pode pôr a mão em nada, é só para fazer aquele serviço e acabou. Então a gente vê ainda existe, viu? Muitas pessoas que passam por isso. Mas que Sim. estão contra a lei, né? Hoje vocês sabem disso, podem dizer. Existe uma hoje lei que isso não é a pessoa correto. pode se defender Sim, de tudo, se né? impor, Porque se posicionar. tem a OIT, a Organização Internacional do Internacional. Trabalho, que elas também ajudam muito, né? Sim, Elas vão em vários congressos é verdade. para reivindicar o direito da gente, né? De empregada doméstica. Então, nossa, foi um aprendizado muito bom. Eu ia falar, além das associações, você também viu pensadoras, outras Isso. mulheres negras também, ou Mulheres muitas vezes negras. empregadas domésticas também Nossa, que construíram umas pessoas referências, muito né? inteligentes. A gente fala empregada doméstica, mas umas mulheres, assim, muito inteligentes, sabe? Que mesmo elas não tendo estudo, elas têm uma inteligência, assim, que depois que a gente lê e vê, a gente fica besta de ver. Sim, porque não é Inteligência. só a universidade, né? Muitas vezes coloca Nossa, conhecimento mulher. acadêmico, assim, né? Como se fosse uma coisa, mas é saber em todo Exatamente. lugar, né? Nossa, Não, e a isso ideia de Tem que que só tem valorizar homens isso. brancos produzindo, mas não é verdade. Mulheres negras produzem há Sim. muito tempo e são apagadas historicamente, É né? A verdade. gente também tava olhando o caderninho da minha avó, ela mostrou um papel que tem as mulheres que participam da política relacionadas a empregadas domésticas há muitos anos, né? A gente Sim. falou da Leci Brandão, que foi deputada mais recente, sambista muito famosa, mas que tem mulheres que trabalham de forma acadêmica, intelectual, Sim. questionando, com um olhar crítico. Por exemplo, a gente falou da Ana Carolina de Jesus, né? Com o Quarto de Despejo. É um livro super crítico. Entra muito no que você estava falando de escrevivência, né? Fala um pouco mais. Qual que era a autora que você estava vendo? É aqui, ó. Sobre como... É que eu anoto. Não é só... Sim, Não é tá só... certo, tem que anotar. Existe um olhar Tipo crítico assim, também. ó, sabe? ela escreveu vários livros, né? A Conceição Evaristo. Tipo assim, ó, Escrevivência, Identidade. Diz que esse livro é muito bom de ler. Eu não li ainda, mas ela escreveu Becos da Memória, Olhos d'Água, Canção para Ninar. De presente eu vou ter que te dar um box da Conceição Evaristo, né? Isso Ela mesmo, ó, tá gravado, hein? Você pode cobrar dela. Submissas Lágrimas de Mulheres. Então, ela escreveu... Nossa, eu procurei na biblioteca lá perto de casa, mas não tem nenhum pra ler, sabe? Da Lélia também não tem uma das maiores pensadoras feministas Sério? negras do Brasil. Muito difícil você achar. Mas e aqui na UFABC? Será que não tem na Deve ter, biblioteca? talvez. De repente, talvez até da Conceição também tenha, hein? Ó, a Pro colocou aqui para nós, ó, em 1968, foi o primeiro Congresso Nacional da categoria, 68. Da categoria de mandar, o direito, demandando o direito a uma... É a letra dela, tá? O caderno dela. Trabalho, carteira assinada e o salário, que é a Lei 5.859 de 72. Então, lá em 68 já tinha uma organização. Já então. tinha uma Sim, organização. que começou grande parte com a Laudelina, né? Que Foi. também é uma das referências do curso, né? Que dá nome ao Isso. campus aqui de Santo André. Isso mesmo. Uma luta fundamental, né? Que segue até hoje. Sim, muito bacana. Muito. Agora eu queria saber de você, posso chamar de Gabi? Com certeza. Ok. Qual que é o curso que tá fazendo aqui na UFABC? Como que foi a sua trajetória até chegar aqui? Perfeito. Eu faço políticas públicas, né? Passei pelo interdisciplinar em humanidades, curso de ingresso. Faço especialização em políticas públicas. Me formei no BCH no mês 6 desse ano. Até brinquei que a minha avó quase se formou na Federal antes de mim, mas eu consegui, peguei um mês antes. E eu estudo políticas públicas. Eu trabalho com dados, né? Acho que tem tudo a ver com essa interdisciplinaridade, então... Sim. Eu trabalho com tecnologia, números, mas sempre gostei muito de ciências humanas. E, enfim, quando eu tinha ali meus 17 anos, eu decidi, beleza, eu sempre gostei muito de humanas. Eu vou pra arte, eu vou pra sociologia, eu vou pro direito, eu vou pra política. E decidi seguir o caminho da política. Foi bem na época em que a Marielle Franco foi assassinada e aquilo ressoou muito na minha cabeça sobre como a gente... precisava ter uma opinião crítica também no campo político, entender as estruturas da política, que eu acho que é o que o curso de políticas públicas ele tem um eixo de história do Brasil bem centrada nisso, nas instituições públicas, no direito administrativo,
a parte mais bruta da coisa, que é importante pra gente ter esse senso crítico, né? E comecei assim, sempre gostei de humanas, fui estudando, no meio pandemia, várias coisas, né? E eu não lembro qual foi o resto da pergunta. O que te fez escolher a UFABC, assim? Ah, E como que a sua perfeito. trajetória tem a ver com a sua escolha de curso, assim? Você acha que isso te influenciou? Completamente, assim, eu entrei em 2019, né, passei direto pelo Enem. Como eu falei, eu já fiz curso técnico, sempre estudei no sistema público, acreditando numa educação pública gratuita e de qualidade, como é a UFABC. Quando eu fazia o curso técnico no centro de Santo André, já se falava muito sobre a Universidade Federal do ABC, UFABC, é aqui perto, conheço um amigo, conheço outro. Eu não conhecia nada sobre vestibular, assim, sempre fui instruída a buscar uma universidade para mudar a minha condição de vida financeira, você precisa estudar para ter um bom trabalho. Mesmo meus avós não sabendo o que você vai estudar, como funciona, mas o que eles sabiam tem que fazer faculdade. Eles sempre incentivaram. Isso, mesmo sem saber o que era, eu que acabei apresentando para eles, mas eles queriam que isso acontecesse na minha vida, assim. E como eu falei, né, a minha família é uma família cigana, a gente tem uma minoria étnica, então eu sempre analisei muito, até numa ideia mais sociológica, né, como minoria, então, a sociedade, como funciona, ser uma pessoa não branca, depois uma pessoa LGBT, então sempre foram discussões que foram ao longo da minha vida que eu encontrei muito pilar aqui na universidade. Adorei saber que tinha o interdisciplinar em humanidades, que era onde eu ia juntar talvez tudo isso meio aleatório que eu sabia, mas eu entrei na UFABC porque era a única que eu conhecia. Como eu comentei, a gente sempre morou muito próxima. Então, a gente mora basicamente entre os dois campos, né? Então, Santo André é 40 minutos de um, 30 minutos do outro, no meio, a minha casa. E, mais especificamente, quando eu estava no terceiro ano, um professor, Eric, que inclusive faz mestrado hoje na UFABC, Sociologia. Sociologia não, né? Ele era meu professor de Sociologia. Ele me apresentou, ele falou, pô, Gabi, a gente conversa muito, você já me falou sobre seus interesses, eu acho que esse curso era Políticas Públicas. Tem tudo a ver com você. Dá uma olhada na grade, vê o que você acha. Fiquei apaixonada, amei, né, os assuntos, política e tal, né, sempre quis. E aí fiz o Enem, tive a nota lá no SISU, é o SISU, Sistema? E me inscrevi, BCH manhã e noite. Falei, não, se eu não passar, tudo bem, eu faço... Se eu não passar, tudo bem, eu faço pré-vestibular e tento de novo no próximo ano. E passei, menina, passei. Meio, não tinha estudado nada, feito nada. Eu até tava falando isso. Não, mas eu tava falando isso pra minha avó, que ela perguntou, né, sobre como passar no Enem, como entrar na universidade, né, que ela tem bastante interesse em continuar estudando. E eu falei, olha, avó, sendo muito sincera, não é difícil, porque assim, o Enem, ele avalia o nível médio das pessoas que estão se formando ali na casa dos 17, 18 anos, né? E a educação pública é muito carente. Então, assim, só de você ter o básico da escrita, da leitura, você já está acima da média. Você saber um pouco de sociologia, filosofia. Então, assim, eu, por exemplo, vim de uma escola municipal, depois uma escola estadual, fiz o curso técnico também na ETEC, hoje é público-privada, né? Mas é totalmente gratuita. E realmente tive aula nessas instituições. Foram instituições muito boas, do sistema público do nosso bairro mesmo. Eu estudei no Calvite, que foi onde esse professor me instruiu. E lá eu tive todas as aulas. Então, assim, aula livre, não existia. Era aula de matemática. Tá livre é matemática. Tá livre é redação. Eles preparam bem. A gente tinha aula de verdade, sabe? Então, eu saí do ensino médio, já fiz o Enem, fui acima da média, justamente por o Brasil ter esse déficit educacional, sabe? E passei sem entender nada. Minha avó veio fazer minha matrícula, era menor de idade, né? Chegou nós duas aqui, morrendo de vergonha. Igual você comentou, né? Quando eu conheci o campus de Santo André, a gente conheceu juntas, a gente veio juntas, procurou as coisas, foi nas salas, assim. Ninguém da nossa família fez federal, poucas pessoas fizeram universidade, faculdade. Então, tudo muito novo, né? A gente descobriu tudo junto, assim. Fico feliz que tenha sido antes da pandemia um pouco, que foi o tempo de adaptação que eu tive à universidade. Acho que para quem entrou em 2020 foi bem mais difícil essa toada, né?
E acho que foi isso, assim, então, até comentando da minha vida, né? Sempre tive essa coisa de estudos étnicos, de estudos de identidade no geral. Quando eu entro na universidade, em 2019, eu vou bastante nesse caminho. Então, eu estudei muito sobre gênero, identidade, raça, classe social também. Eu cheguei a escrever também numa disciplina uma autoetnografia sobre a nossa casa, falando sobre patrimônio imaterial, falando da identidade cigana da minha família, trazendo um histórico de como aquela casa se construiu até hoje. E Esse material tá disponível? tá, quer dizer, não tá disponível, eu não publiquei, mas ele tá pronto, é um documento que eu apresentei Tem que numa publicar. disciplina. Ah, besteira. Não. Então, eu ia falar, nos meus primeiros anos de universidade, eu participei de vários projetos relacionados a gênero e raça também, o NEG, enfim. E, então, nos meus primeiros 2, 3 anos de universidade, eu até me identifiquei muito, me pesquisei, consegui matar essa sede que eu tinha por conhecimento dentro desses estudos de identidade. E hoje em dia, por exemplo, eu entreguei meu TCC semana passada, eu estudo dados, né? Administração pública orientada a dados, algo totalmente fora desse eixo, né, de identidade. Mas acho que é isso, né? Toda essa discussão de identidade me trouxe até a universidade, eu bati bastante nessa tecla durante meus primeiros anos de graduação, hiper satisfeita com a minha identidade, com os meus estudos, eu fui buscando outras áreas que eu queria ter mais conhecimento. E hoje finalizo minha graduação mais nessa pegada de dados, tecnologia, soberania digital, um pouco do que eu discuto no meu TCC, assim. E essa foi a minha trajetória, mas sigo hiperpolítica, né? Hoje trabalho... E sempre estudei muito e áreas muito diferentes, assim. Por exemplo, eu estudo música, fotografia, outras coisas também. Então, eu descobri que autodidata é isso, né? Quem lê as coisas, enfim. Tem que ler, gente. Então, acho que é um pouco essa a minha trajetória, assim. E sempre, como eu falei, principalmente nos meus primeiros anos, em que eu tava tendo contato com essas primeiras pautas, feminismo negro, identidade de gênero, sexualidade, racismo... Acho que eu trabalhei bastante a minha identidade, a identidade da minha família. Tentei, ao longo desse tempo, compartilhar com eles um pouco da minha trajetória na universidade. Foi muito difícil, porque, como eu comentei, eu também trabalho. Então, não tem, até a gente que mora... Ela comentou da colega dela, que era da Bahia, né? Mas até a gente que mora na mesma cidade se vê pouco. Por causa dessa necessidade de tempo que você tem que dedicar à graduação. Mas, pontualmente, tentei envolver minha família, igual isso... Minha avó veio na minha matrícula, visitaram o campus algumas vezes, conheceram. Quando a gente foi fazer a matrícula dela, eu levei minha família também para ver, todo mundo. E aos poucos a minha avó quem foi tendo mais interesse de fato, participar, de conhecer. Eu também quero fazer alguma coisa e tal. E foi um pouco isso, né? Eu falei muita coisa. Minha trajetória demorou, né? Foram 6 anos aí de trajetória, então é muita coisa para resumir, né? E eu fiz muita coisa, participei de várias entidades, fui presidente do centro acadêmico por 2 anos, participei mais 1 ano. Ixi, fiz um monte de coisa. Entidades eu fiz várias. As entidades eu fiz várias. Sim. E Cláudia, como que foi quando você soube que ela tinha sido aprovada no vestibular? Nossa, Como que foi a reação da família? Nem sabia, né? A gente não sabia, porque ela faz as coisas, ela não fala pra gente, ela é? só fala na hora do cara, quando acontece, né? Depois que acontece. Nossa, menina, mas foi uma emoção tão grande na minha vida, sabe? Sim. Porque você vê, assim, eu trabalhei sempre de empregada doméstica. Eu não tinha condição de pagar um curso para ela. Assim, ajudar em muita coisa, assim, o que eu podia dar era o que as escolas ofereciam, entendeu? Mas eu sempre incentivava ela para fazer os trabalhos escolares, né? Não, e eu sempre fiz muito esporte. Antes de eu estudar, eu fazia esporte também. Então, até os 12, 13 anos, eu fiz bastante esporte. Então, eles sempre tentaram me regrar nessa coisa do esporte também. Tipo, tem a rotina... Tipo, sempre me direcionar, assim, pra essa coisa, né? Quando eu era mais nova. Sim. Continua, avó, te cortei. Então, Como você se sentiu quando eu passei? Nossa, menina, foi uma emoção muito grande, sabe? Das minhas irmãs. Nossa, você tem que ver as tias, né? Tanto é que uma é madrinha dela, né? A
a minha irmã, a madrinha dela, a tia Ela também. fala, vai dar uma briga que ela apontou só a madrinha. Sabe? Tem a minha tia também. A tia Cici também, sabe? Nossa, foi uma emoção muito grande, porque não é fácil, né, gente? Sim. Não é fácil na idade dela, 17 anos, passar numa federal, né? Não é para qualquer pessoa, né? Só ela mesma. Orgulho da família. Ai, que Não, lindo, ela gente, é. a relação de vocês. Ela é. Nossa, Mas também pra tem- mim é tudo. Tem um ponto só que eu queria... Eu falo que ela é minha primogênita. É? Vai dar Vai briga ter também, ciúme tem a minha irmã. É, mas Vai para dar briga qualquer também. uma. Ela é minha primogênita mesmo, minha primeira neta, né? Sim. E Então- eu só ia pontuar isso, né, de que a minha família teve contato com a FABC por ser do bairro, então essa ideia de extensão, quem realmente trouxe, tem uma faculdade aqui perto, como funciona, na minha escola, por exemplo, já era algo bastante conversado, a FABC, mas mesmo assim, mesmo a gente tendo essa proximidade, que é o que a extensão propõe, não sabem o que acontece na universidade. Então, assim, eu entrei sem saber de quase nada, falei pra eles menos ainda. Então, assim, ontem, semana passada, né, eu mandei, finalizei meu TCC. Depois só que eu fui entender que eles nem sabem o que isso significa, a sigla, o processo. Então, assim, entrou, que legal que entrou, o que que é isso? Pra onde que você vai? Vamos confiar que ela sabe. E fui indo também, mas não existe uma clareza de como funciona a universidade. Por exemplo, eu, nos meus primeiros anos, levei meu vizinho, um grande amigo meu, Evandro, para assistir aulas, porque é pública, é aberta, você pode conhecer. Levei minha avó para assistir aulas comigo, levei meu avô para conhecer, levei minhas sobrinhas mais jovens para participar de alguns encontros, FABC para todos, que são espaços abertos para a população entender como funciona a universidade, que não são utilizados, né? Sim. Então, é isso. Tipo, ela ficou feliz, mas acho que nem sabia o que isso significava, né? Não Ficou tinha feliz, dimensão. ficou feliz assim. que ela tem um bom trabalho, né? Tipo assim. Sim. Enfim. E você chegou a participar do FABC para Todas, quando você era aluna? Não, Ai, eu conhecia o FABC, sendo bem sincera, pelo HKU, pela festa. Eu fazia técnico. Eu até brinco que eu vim mais nas festas quando eu fazia técnico, né? Porque depois que eu entrei aqui, eu só estudei. É corrido, né? Sim. Não dá pra... Mas eu entrei na FABC realmente por ser próxima e ser a única coisa que eu conhecia. Eu botei lá no SISU. Manhã, noite, BCH, manhã, Primeira e noite. segunda Se não opção, passar, será ano FABC. que vem eu vejo. Sim. Não, e imagina, eu não sabia de nada. Hoje em dia eu sei que... Eu fui descobrir que existia uma redação modelo Enem 2 horas antes de fazer a redação. Sério? Sim, eu já sabia que tinha redação, mas eu Aham. não fazia ideia que tinha um modelo específico do Enem. Eu assisti um vídeo lá, tire 1000 na redação. Como funciona e tal, e fiz, mas tipo... É algo que é pouco. Então, nesse meu momento em que eu entrei no curso técnico, foi o momento em que eu tive contato com pessoas ali da minha idade, 17, 16, que faziam pré-vestibular. E é no pré-vestibular que as pessoas sabem disso, né? Sim. Que no SISU você tem que escolher a opção tal, você tem que bater 3 palminhas, porque tem que dar o horário certo. Eu não fazia ideia. Fui fazendo a sorte, peguei minha nota na sorte, botei no sistema e entrei. E hoje em dia eu entendo melhor como funciona o sistema. Mas assim, sei lá, no meu 4º ano de UFABC que eu realmente fui entender como as coisas funcionam. E até hoje a gente tá confuso, né? Sim, mas é que a UFABC também é um caso à parte, né? Porque, assim, acho que é importante comentar, né, pessoal que tá nos ouvindo, que a UFABC, ela tem um sistema, né, que é interdisciplinar, né? Então, como você comentou, primeiro se ingressa nesse curso base, né, que a gente tem tanto no eixo de humanidades, quanto no eixo de exatas, e tem tanto o bacharelado, né, quanto também a licenciatura. E aí, após isso, você pode fazer 3 cursos específicos, né? Até 3 cursos específicos. Ninguém faz, tá? Quando a pessoa fala que vai fazer 3, você sabe que ela Mas entrou sabia- essa semana. Mas porque eu conheço gente que fez, sabia? Mas aí tem que ver o histórico. Eu conheço. Mas tá aqui há 10 anos. Mas é porque na licenciatura, sabia que é bastante comum eles fazerem mais de um curso? licenciatura. Porque, por exemplo, eles fazem... É que eu tô fazendo licenciatura também, né? A pessoa... Ah. Eu passei por todos os cursos, aquela. A pessoa... Por exemplo, eles fazem licenciatura em ciências naturais e exatas, aí eles podem fazer biologia, física e química. Então, geralmente eles fazem, e tem bastante disciplinas que conversam bastante entre si, sabe? Eu acho que em outras áreas, por exemplo, no BCIT, você tem uma imensidão, assim, entre um curso e outro, sabe? Porque você tem de engenharia aeroespacial, a neurociência, a engenharia ambiental, Aeroespacial assim. é da hora. É da hora, né? Eu E é lá em vi São lá. Bernardo. Sim. Eu vi lá.
Você viu que tem o hangar, tem uns helicópteros Tem. lá em São Bernardo. Sim. É bem legal, né? Só que no sábado é tudo fechado. É não tudo dá pra fechado, gente ver, sim. né? Ah, mas vamos marcar uma visita, né? A gente tem que... É. Vamos conversar com eles pra marcar uma visita pra essa Nossa, turma, muito, quem tem sabe. coisa lá da faculdade que eu não conheci, tipo a Ixi, biblioteca. mas não se engane não, É, mas que a conheceu gente também tudo. não- Tirou cochilo no elefante branco, A bibli- deitou a no biblioteca. sofá. Tá certo, tem que A aproveitar os biblioteca, nem espaços. fui lá, menina. Você não visitou a Não biblioteca de visitei lá? a biblioteca. Ah, porque no dá- sábado tá no fechado, sábado né? fica fechado. Ah, é A verdade. lanchonete lá também no sábado. Então, mas pra fecha. quem tá ouvindo, é ótimo, porque você não precisa de uma data. Você chega com seu RG, você Sim. apresenta, você pode entrar, você pode conhecer, você pode olhar. Se você pegar... É porque normalmente o pessoal trabalha de segunda a sexta, né? Não tem É. nem tempo de usufruir do espaço público. Mas se tiver um tempinho, pode vir e pode só entrar, né? Acho que quando a minha avó começou no curso, eu fui o primeiro dia com ela, mostrar o campus. Ela já conhecia por algumas outras vezes que ela foi comigo, mas aos poucos você foi vendo que realmente é um espaço aberto. É, Você entra e entra você todo pode... mundo, joga você pode futebol, utilizar. brinca, Aham, faz pode tudo tem o lá. Areião lá em São Tem o Bernardo, Areião, né? Aham. Tudo. Sim. E vocês também receberam a carteirinha, É, né? eu Que tenho, Então, e é tenho válida a até o final do ano, né? É, Com ela vocês podem... Porque aqui em Santo André tem as catracas, né? é. Aí vocês estão pra poder liberar o acesso e tudo Uhum, mais, né? é. Mas eu acredito que a carteirinha também dê pra pegar os livros na biblioteca, né? Porque vocês têm o registro, né, da Uhum. universidade. Não, Né? E continuar usufruindo de um isso. espaço E público, assim, né? a universidade, ela conversa com todo o equipamento público da cidade que ela está inserida. Então, existem bibliotecas municipais em Santo André, em São Bernardo, muito boas também, A de Santo André é boa. que não só podem, como devem ser utilizadas para essas referências também. Ah, e a biblioteca de Santo André está fechada, aqui a da UFABC. Pode ir na biblioteca municipal, o nosso bairro tem uma na esquina também, a gente mora perto de um CESA, né? Lá tem biblioteca. Ótima eu pego uma, também. Só que não tem todos os livros. É pequena, assim, que né? você quer ler, né? Enfim, Ah, eu sou louca pra ler esses livros da Conceição Evaristo. vai ler. Falou, Sim, vou te vamos dar, vou dar pra pesquisar ela, se gente. tem aqui na UFBC. A gente já vai, já reserva. Nossa, muito da hora. Eu gosto de ler. Sim. E, Muito bom, né? sim, foi incentivado o hábito à leitura durante o curso? Foi comentado sobre como ingressar na universidade? Eles abordaram essas questões durante as aulas do Abordaram, curso? Ela falou que a gente primeiro tem que fazer um cursinho para Pré-vestibular. pré-vestibular, para se atualizar primeiro, né? Porque quando a gente terminou o colégio, assim, já tem muitos anos, né? Então você tem que se aperfeiçoar. Até uma dúvida, era obrigatório ter um ensino médio completo para fazer esse curso que você fez? Você tinha colegas que não tinham ensino médio completo? Não, tinha gente lá que Fez só o fundamental ou nunca Não, estudou? que estudou até a quarta série. Uhum. Antigamente era assim, né? Até a quarta série. Não, porque eu digo, então, no caso dessas pessoas, acho que você não pode ingressar na universidade sem ter o... Sem ter o então diploma do teria que ensino fazer... médio. A pessoa teria que fazer um... Ela pode fazer o supletivo. supletivo ou ela pode fazer a prova, né? Tem a prova, tem a prova do prova. Enseja, né? Uhum. Que é um exame nacional, assim, que pra vai você... eliminação de matéria, Isso, ou seja, Isso, né? aham. Tem um monte de menina lá que fazia o curso com a gente, novas, né? Uhum. Que fez esse enseja, Enseja, eliminação de matérias. Sim, é uma forma. Não, mas eu também. fiz mesmo supletivo, Supletivo, normal, que era aham. lá perto de casa, né? Perfeito. Tinha uma escola na rua de baixo da minha casa. Lá a gente mora, tem 3 escolas perto, umas né? 5. Lá embaixo tem o... Eu estudei sempre na esquina. Aham. Sempre Ai, fui que bom, estudar a pé. pertinho. Tudo pertinho. Tem de um casa. parque na esquina. Lá a máquina pública é boa. Ah, que bom. Tem o Luiz Martins, tem a EMEI, tem o Tem Calvite, tem o sim. Nadir Lessa. Parque, então, tem Parque tem 5, 6, bastante, 7. Só fica sem estudar ali quem quiser, porque E são escola boas, tem. são escolas muito boas. Luiz Martins é ótimo, é onde ela fez o primário. Meu sobrinho vai estudar lá ano que vem. É? Vai. Ah, legal. Muito Enfim, boa. né? E... Ah, não, é que essa daqui... Você perguntou se incentiva a leitura no Sim, curso. eu sempre gostei muito Mas de no ler. curso te incentivaram? No curso, eles falaram que tinha biblioteca, sempre falava assim, de livros pra gente ler, Passava sabe? referências, Passava né? referências, essas coisas assim. Me incentivou, sim. Não, e só contribuindo para esse ponto da referência,
vocês não eram obrigadas a ler todos os textos, mas eles apresentavam as autoras, os textos. Ó, essa é a Isso, fulana, ela escreveu esse texto, apresentava ele isso. fala sobre isso. Então, eles também passaram uns resumos Isso, das referências, né? resumos, nossa, Pra ela vocês leu- saberem o que é. Ela leu pedaços assim, dessa autora de livros pra gente ouvir tudo, sabe? Que legal. Muito bom. Sim. Vocês chegaram a receber o caminhão do Sesc com os livros? Ou... eu acho que Então, teve isso. eu não vi Em esse São Bernardo, caminhão né? em São Bernardo. Entendi. Diz que veio, mas eu não vi. Ah, tá. Eu não vi mesmo. É que Você eu ia faltou, perguntar será? disso, mas... Não faltei. Não. Acho que foi um sábado que eu faltei. É que você faltou, ela faltou muito pouco. Faltou, Aham. tipo, 2 dias. Faltei 2 sábados só. E aí foi bem no do Foi. caminhão. Bem no caminhão. E no da reciclagem Da dos alimentos, que veio... Vai ter hoje essa palestra, sabia? Vai. Então, eu faltei nessa daí. Aproveita e assiste. Já me Sai daqui, vai lá. Na reciclagem dos alimentos. Mas eu já tinha aprendido Aham. que meu filho, quando estudava, ele fez um livro, ele teve essa aula de reciclagem. Então, eu tenho um livro lá que fala como reciclar as folhas de beterraba. Sim. Ele fez um caderninho de receita, tudo anotadinho. Tem o aproveitamento integral, né, dos alimentos. Isso. Aham. Aí tem bolo de casca de banana. Ah, é? Você já chegou a fazer? Será que é bom? Não, eu não fiz ainda, né? Nunca fiz, mas eu tenho. lá. Sim. Então eu sei mais ou menos, assim, das reciclagens, né? Ah, legal. Então E foi a sobre- aula que eu faltei. Acontece. E sobre os tópicos, né, que foram abordados durante as aulas, assim, qual que foi o tópico que mais chamou sua atenção? Ou então o momento, assim, que você considera o momento mais especial do curso? O que você leva desse curso? O que te marcou? Olha, para ser sincera, todos os tópicos para mim foram ótimos, que eu gostei muito. Ai, se tivesse continuação, Sim. eu gostaria de fazer de novo. Olha, eu aprendi muito, muito mesmo, sabe? É uma coisa assim, até me emociona, porque você guarda dentro de você o que você aprendeu, entendeu? Sim. Nossa, fora isso, menina, não tenho que, assim, falar que não foi bom, sabe? Nossa, a professora Marina, o Fábio, assim, eles são, assim, umas pessoas maravilhosas. Super queridos, né? E outra coisa, eles ensinam a gente, assim, com uma paciência, sabe? A Marina, nossa, ela é maravilhosa. Sim. Eu até hoje, assim, hoje, que nem hoje é sábado, né? Eu acordo no mesmo horário para ir para o curso, você acredita? Porque, nossa, para mim foi um aprendizado maravilhoso. Maravilhoso mesmo, eu não tenho o que falar. Sim. O que eu não gostei, eu gostei de tudo. Uhum. E pra você, Gabi, como que foi ver a sua avó na Eu ia falar, universidade, né? ocupando esse espaço? Que, complementando, assim, o ponto que ela trouxe, hoje de manhã a gente tava conversando, ela tava mostrando o caderno, desde o primeiro dia, né, que ela mostrou que tava anotando, eu falei, é meu, o que o professor pediu, ela não deu, é meu, eu quero pra mim, é meu. E a gente vê, acho que principalmente a PEC das domésticas, né, que foi ali tramitado em 2012, aprovado em 2013, homologado em 2015 pela lei. E a gente estava conversando, eu lembro desse processo como criança, como vivência dos meus 11 anos, ver passar na TV, porque minha avó sempre foi empregada doméstica, isso sempre foi. E poder ver isso, então assim, até um assunto que eu já tinha, acho que quando eu conheci a Fenatrade, pra mim foi a mesma sensação que ela falou. Sim. Pô, existe um grupo, existe algo que a gente nunca soube, assim. Não estamos sozinhas, né? Tem gente que lutando olha junto. pela gente, sabe? Sim. Porque às vezes eu pensava assim, será que não tem ninguém que olhe pelo serviço da gente, pelo que a gente faz? Porque o patrão, você sabe, ele não dá valor, né? Não, e é isso, Você a minha avó... faz todo dia Sim. e todo dia você faz a mesma coisa e o patrão nunca fala pra você nada, entendeu? Uhum. Então não tem valor, né, o serviço que a gente faz. Mas graças a Deus, devido Com as às leis, vai ser valorizado. E acho que esse é o ponto, sim. assim, tipo, a minha avó, acho que deu pra ver, ela é uma pessoa, mesmo que não estudou, muito instruída, a minha família sempre foi muito crítica, a gente sempre... Então eu tenho certeza que se ela soubesse antes da Fenatrade, ela estaria lá. Ela teria se engajado, ela teria... Hoje em dia, ela só conheceu isso, né, agora na casa dos seus 50.
já sem muita energia pra poder... Que isso? Não, sem energia eu digo mesmo de lutar, assim, de poder estar lá fisicamente. Mas se pudesse, se isso tivesse chego antes, com certeza teria mudado a trajetória da minha avó. Então, aí fiquei emocionada, né? Acho que é o que ela falou. A educação é tudo que a gente guarda dentro da gente. E eu sei o quanto os conhecimentos que minha avó adquiriu emanciparam a vida dela, elucidaram ideias que ela construiu ao longo da vivência como empregada por muitos anos. E você não saber dar nome para as coisas, você não saber por onde seguir, acho que acho que como ser humano dignifica muito as mulheres que fazem o curso, sabe? Com certeza. Então, nossa, enfim, falei um monte de coisa, né? Não, mas foi lindo, é muito potente isso, muito forte, né? Demais. Nossa, a gente vai, trabalha todo dia. Graças a Deus, eu trabalhei em empregada doméstica, nunca deixei faltar nada para minhas crianças. Entendeu? A gente tem as dificuldades da gente, tudo. Mas pelo menos o básico, sim, nunca deixei faltar, sabe? Escola para elas, nada, sabe? Mas Os é uma meus luta filhos diária, também. Diária, é o que a gente tava falando, pô. Sabe? Você vê, beleza, 2015 efetivou a lei. Mas o que você vê não é uma adaptação dos contratantes à lei. É uma fuga da lei pelos contratantes. Então, ok, hoje então não existe mais empregada doméstica, existe diarista. Você vai 2 dias para não entrar no vínculo empregatício, para não ter direito aos seus direitos, e aí, enfim... Sempre acham uma brecha, né? Exatamente. Sobre como falta a lei, né? Pra Exatamente. equiparar em E é o todos que a gente tá falando, a gente tá aqui próximo da região metropolitana, né, da capital, o mais próximo de fato de uma máquina pública que existe, e ainda assim aqui não é efetivada as leis que a gente tem. Imagina Brasil afora, né? Enfim, interior de São Paulo. Então, a luta é pra valer e é longa, né? E a importância, né, de conscientizar também as mulheres acerca dos seus próprios direitos, né? Porque certeza. existe uma grande dificuldade também na fiscalização, né? Como o trabalho é realizado dentro das casas, né? Tem essa questão da propriedade privada e tudo mais, né? Muitas vezes a denúncia, a imposição tem que vir por parte das trabalhadoras domésticas, né? Mas que muitas vezes nem sequer sabem que tem esses direitos, né? Então a gente ter o curso, ter essas capacitações, né? São muito importantes, assim. E eu ia falar também, acho que outro ponto pra mim que também foi muito bacana do curso foi como essas mulheres puderam se ver num papel de estudantes, de pessoas que também produzem ciência, que também consumem conteúdo. Vou falar, né, que minha avó é estudante da Federal, minha avó foi pra Federal, minha avó quase se formou na Federal antes de mim, e ela poder, igual eu falei, tá lá como estudante mesmo, dormindo nos sofás lá com o pessoal, botando a perninha pro alto no almoço, descendo, falando com as funcionárias também da universidade, que são muito apagadas também, as funcionárias de toda a manutenção, da segurança, da limpeza. As funcionárias lá, olha, da limpeza, umas meninas muito educadas, bacanas, sabe? E esse contato com o estudo é muito negligenciado por essas mulheres, né? Não por elas, mas foi levada essa negligência a elas, de não se verem como pessoas também que podem pensar, podem estudar, podem buscar outra profissão, podem se profissionalizar, não precisam ser empregadas domésticas o resto da vida. A gente estava comentando, né? Normalmente, principalmente antigamente, essa era uma profissão que começava com 16, 15, 17, no máximo 20 anos, assim. Que são mulheres, muitas vezes, que ou não terminaram o ensino médio, ou têm pouco acesso à educação, e que vivem nesse ciclo. Porque é isso, né, que a gente falou, desde 88, quando se teve aqui os direitos da Constituição, não se incluiu trabalhadores rurais nem empregadas domésticas. E isso tem impacto também a essas pessoas que não conseguem acessar o sistema formal de ensino, o sistema formal de direitos, o sistema formal de como minha vida pode ser mais do que ela é. Como eu posso buscar. Então, acho que deu muita vida para essas mulheres que participaram. Pô, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gostei dessas ideias, eu posso seguir por esse caminho. Eu gostei de ler, mesmo quando, assim, eu não fazia supletivo, eu sempre arrumava um livrinho, uma coisa para ler, sabe? Sabe aqueles romances bem antigão? Que E o vento levou. Que as folhas até amarelas, Assim, assim. são os melhores pra As mim, né? amarelas, grossinho assim. Nossa, menina,
De noite eu não via a hora de todo mundo dormir para me ficar ali no meu O seu cantinho. momento. Menina, parecia que eu entrava dentro daquele livro. Parecia Sim. que era eu, sabia? Uhum. Naquele Então, livro. e poder expandir isso Nossa, eu a gosto. 10, 15, dentro da universidade. Uma pessoa que sempre gostou de ler e nunca teve um caminho. Onde que eu posso ler coisas que mudam minha vida? Eu posso ler mais do que livros que estão aqui jogados? Eu posso escolher o que eu quero ler? Eu posso... Sabe? Acho que isso foi muito... bom. Eu sempre gostei, sabe? Uhum. Às vezes eu tô lá lendo de noite, né? Aí o meu marido fala assim, não vai dormir, não? Ah, eu só vou ler mais 2 capítulos. Só mais um depois pouquinho. eu vou. Sim. E a gente também vai ter um livro, sabia? Do curso das domésticas, que vai ser um livro de relatos, assim. Então a ideia é que seja construído junto com as cursistas, contando vivências com o trabalho doméstico, um livro, assim, de depoimento, sabe? Ai, que Então, de legal. fato, produzir conhecimento, né? Que é o que a gente tá falando, de usar esse espaço da universidade, né? De reconhecimento de saberes. Então, é muito bacana, né? Poder fazer parte disso tudo, né? É muito legal. Muito. Aí agora eu queria passar para o próximo bloco de perguntas, que a gente vai comentar um pouquinho. Você comentou, né, a questão da dificuldade, assim, da permanência, né, na universidade, né, de ter que conciliar a rotina de trabalho e estudos. E eu queria, né, comentar para o pessoal, né, que a UFABC é uma universidade pública, que ela tem várias políticas, né, de permanência. Então a gente tem diversos tipos de auxílio, né, como o auxílio permanência, né, que é um repasse no valor de R$700, né, para alunos que são considerados de baixa renda, né. Qual que é o cálculo, né, para ser considerado de baixa renda? São famílias que possuem renda familiar per capita inferior a um salário mínimo por pessoa, né? Antigamente era um salário mínimo e meio, mas a gente teve atualização esse ano e foi para um salário mínimo. E essas pessoas podem, então, ser assistidas, né, por esses auxílios. A gente também tem a concessão de auxílio refeição, né, no RU, que para bolsistas é totalmente gratuito, né? Mas para os alunos da universidade custa R$6,78, se eu não me engano, a refeição no RU. Para quem precisa de outra região... Você gostou do RU? Como é que foi a experiência? Pagou 10 na RU. Sim, para as coisas era 10, As né? cursistas é 10. Sim. E a gente tem também auxílio moradia, né? Então, se alguém precisar mudar, né, de cidade para conseguir vir para a universidade, então também tem o repasse, né? Que a gente não tem moradia universitária, infelizmente, mas tem o repasse no valor de R$525. E também tem auxílio creche, né? Para alunos que tenham filhos de 0 a 6 anos. Também tem um repasse de um valor, né, para cada filho, que é no valor de R$562, né? Então, e além disso, né, também existem bolsas de extensão, bolsas de pesquisa. A gente tem bolsas, inclusive, de pesquisa e de iniciação à docência afirmativas, né? Então, a gente tem algumas vagas que são reservadas para alunos que entraram no UFABC por vagas afirmativas. A gente tem o PET, ações afirmativas, a gente tem o PIBID, ações afirmativas. E eu queria saber, né, da Gabi, se você chegou a participar de algum projeto de extensão, se você conseguiu, né, quando você ingressou na universidade, ter esse acolhimento da universidade, como que foi esse processo para você? Perfeito. Eu só ia pontuar uma coisa antes também, assim, projetos todos, recebi pelo CNPq, recebi pela UFABC, quando eu entrei eu recebi bolsa socioeconômica também, na minha época era 400, a MEI que é 700. Sim, aumentou. Mas acho que, principalmente quando eu falo da permanência, é a gente entender todo um contexto que abarca a universidade. Então, igual eu te falei, não só eu, mas quase toda a classe trabalhadora que hoje estuda aqui, porque existe uma diferenciação entre quem estuda e é classe trabalhadora, e aí classe, eu digo classe, tem família trabalhadora, porque não adianta você ter um estágio e seu pai ser rico, você não tá, seu estágio é ali pra... Cumprir as horas. E aí eu digo, a própria motivação da classe trabalhadora dentro da universidade é muito difícil ser acompanhada junto dos estudos, porque você tá aqui numa luta contra o relógio. Você quer ter um bom emprego, você quer efetivar as melhoras de qualidade na sua vida, muitas vezes você quer um bom emprego, além das bolsas, para fornecer saúde para você, para fornecer saúde para sua família, para fornecer melhor moradia para sua família ou para você, para fornecer melhor alimentação para sua família ou para você, e são coisas que não ficam paradas no tempo. Se eu entrei hoje na UFABC, eu preciso arranjar um estágio mês que vem, eu preciso arranjar um estágio ano que vem, e todo esse fluxo de vida dentro da vida de um estudante trabalhador, ele tem que ser levado em conta, porque é o que eu falei, a universidade, o mais difícil não é você sustentar por um ano. Por exemplo, a minha bolsa socioeconômica eu recebi por mais ou menos
1 ano, 9 meses, depois entrei num estágio e tal. Mas não é só isso, não é só isso. Você precisa disso por 6 anos, 7 anos. E dentro desses 6 anos, nada pode dar errado. Você não pode ter problema de saúde, sua família não pode ter problema de saúde, você não pode mudar para um emprego mais longe. Você tem que se manter dentro do espaço da universidade. Então, o ponto que você falou da moradia estudantil, para mim é essencial, essencial. O auxílio de R$500, você não paga um aluguel em Santo André, em São Paulo, na região metropolitana, isso não existe. Então, assim, realmente são auxílios, não são subsídios, não permitem que hoje eu fale para um estudante pobre, não. Entre na universidade, você vai conseguir estudar, você vai... Não existe, assim, acho que cada um tem... Eu conheço muitos amigos que evadiram, muitas vezes porque você consegue um emprego bom, você não precisa mais da universidade, porque querendo ou não é isso, acho que esse espaço da universidade como criação científica, como potência, como possibilidade, é algo que vai além, né? A sobrevivência vem primeiro. Hoje eu começo a alcançar lugares em que eu falo, pô, eu quero criar, eu quero fazer mestrado, eu quero estudar pelo estudo. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Mas hoje eu vejo que eu não preciso do estudo como subsistência da minha vida. Eu já tenho um emprego minimamente consolidado, eu estou entregando meu TCC numa área de estudo que eu gosto. E só agora, com 25 anos, quase 25, né? Eu realmente posso entrar num lugar de estudar por estudar, de talvez continuar estudando. Então, acho que a permanência, ela passa por tudo isso, sabe? E aí, no meio disso, não só na questão monetária, de infraestrutura, tem muita questão da cultura. A UFABC é uma universidade que não tem cultura acadêmica. A gente estava próxima de construir, muito pelo que você falou, por serem quadrimestres e por a gente ter a grade separada. Então, quem eu estudei hoje, eu não vou estudar amanhã. Muito dificilmente a gente vai se ver, normalmente. E aí um vai deixando, muda. Muitas pessoas mudam de universidade. Enfim, a vida, às vezes você tem que mudar de cidade e não tem mais como você continuar estudando aqui. Você muda para USP, você muda para Unifesp, Unicamp, UFSCar. Você vai tentando, né? Eu tenho vários amigos que vão pulando entre as instituições, assim. Então... E aí a cultura, né? Eu acho que a cultura, ela influencia muito nisso. Foi só quando eu participei de várias entidades, muitas nesse período de pandemia, que foi muito difícil efetivar uma conexão, uma relação mesmo, mas foi dentro do centro acadêmico que eu realmente construí um grupo de pessoas na mesma área de estudo e tal, que aí sim eu comecei a aprender sobre a universidade, eu tinha colegas dentro das salas de aula, eu fazia trabalhos em grupo, eu comecei a ter contato com essa cultura universitária que realmente mudou o rumo da minha graduação, sabe? Sim. Com ajudas, com dicas, porque é isso, a UFABC, tudo você tem que resolver. O aluno, ele tem que ter uma autogestão muito forte, né? Igual você falou, eventualmente você não tem horário, aí você tem que quebrar o horário, e isso vai te atrasar 1 ano, 2 anos. E então, acho que são esses os pontos que pra mim são mais difíceis da permanência hoje na UFABC, principalmente a cultura. A gente não tem cultura universitária, cada um por si. O mais próximo que a gente tem disso são as pró-reitorias, pró-ex, pró-apes, que tentam dar uma unificada nos debates dos alunos. Mas, por exemplo, o próprio centro acadêmico, que eu fui presidente por 2 anos, participei por 3 anos, hoje não tem chapa homologada para participar, então tem chance de acabar o CAPOL de políticas públicas. E a gente vai tentando, e a gente vai lutando, e a gente vai deixando um legado, e a gente vai participando, mas é algo muito difícil de ser efetivado. E eu acho que a moradia estudantil é o tópico 1 quando a gente fala de... mais do que as bolsas, mais do que... Porque a bolsa... é isso, são poucas. As bolsas são baixas, assim, tipo, até se você pensar a bolsa de mestrado... Pô, eu vou ser mestre com quase 30 anos, eu vou ganhar R$2.000. Não dá, você não consegue. Como você vai pagar um plano de saúde? Como você vai pagar um remédio? Como você vai pagar uma cirurgia? Como você vai pagar transporte? Como você vai pagar conta de água? Então, tudo isso atravessa... Então, acho que as bolsas, realmente, auxílio é a palavra, elas são auxílios, mas a gente precisa avançar na subsistência. Então, acho que a moradia estudantil é uma pauta extremamente urgente, assim, para que, de fato, um aluno de favela lá da zona sul da Casa do Caralho largue tudo para morar aqui e saber que ele vai ter um teto na cabeça dele até o final da graduação em 5 anos. Hoje não é o que existe. Hoje você vem lá da Casa do Caralho, aluga... não sei se eu posso falar palavrão. Hoje você vem lá de longe... Você aluga um lugarzinho, você não sabe se vai ficar 6 meses, se vai ficar 1 ano, se você vai ficar 2, você precisa, por 6 anos, resolver isso, sabe?
No meu começo de graduação, eu morava com meus avós, foi muito bom pra mim. Foi esse período em que eu tive meu primeiro estágio, né? Conforme eu fui avançando financeiramente, eu pude sair de casa. Hoje eu tenho um emprego mais consolidado. Mas se eu não morasse na esquina da universidade, pra mim, enquanto aluna baixa renda, eu não teria conseguido efetivar meus estudos como foi também, Eu sabe? ia de bicicleta pra E a faculdade. pé, tudo muito próximo, assim. Mas, enfim, nem lembro a pergunta, falei um monte de coisa, né? Sim, isso é uma questão da permanência, né? São muitos desafios, né? Que ainda atravessam. a permanência dos Muitos! alunos na E é universidade. isso, são desafios constantes. O que eu vou Sim. resolver agora, 6 meses, tenho que resolver daqui 1 ano. Tipo, são Sim. 6 anos resolvendo BO pra você conseguir estar aqui. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Ah, tive uma oportunidade de concurso público em Minas. Você não pode ir. Você está finalizando sua graduação aqui. Ou tive uma oportunidade de trabalho para morar lá na Zona Sul. Beleza, você vai ter que levar 1h30 todas as noites para vir aqui e voltar. Sim. E etc. Então, todo esse arranjo atravessa muito a vida dos estudantes, né? E é o que eu falei, estudantes da classe trabalhadora, que é quem, de fato, são o público dessas políticas de auxílio. Porque o resto não, o resto já tem carro, tem apartamento pago pelo pai, Sim. não precisa trabalhar, ou muitas vezes trabalha mais numa parte mais administrativa, entendeu? Coisas que não trazem Vem desafios. preencher É uma hora realidade pra não ficar à diferente. toa. Vem preencher hora aqui pra não verdade. ficar à toa, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, sabe? Uhum. E a Gabi, ela comentou um pouquinho, né, muito sobre essa questão da evasão, né? A gente sabe também que hoje existe um discurso, né, que tá ainda mais forte nos últimos anos, sobre não fazer faculdade, né, Nossa. desincentivando os jovens, incentivando o empreendedorismo de si mesmo, né? Isso. E a senhora comentou, né, que a educação sempre foi um valor muito importante, assim, né, para a família de vocês, que a senhora sempre Exatamente. incentivou, né, seus Sempre. filhos, seus netos a estudarem. E eu queria saber de você, assim, você poderia passar um recadinho, como que a gente pode incentivar isso, né, e transmitir isso para as próximas gerações, né, de incentivar os estudos. Que recado que você deixaria pro pessoal? Olha, a gente procurar participar da reunião escolar das crianças, tá sempre vendo o que eles estão fazendo na escola, acompanhar elas, fazer a lição de casa, colocar na mesa ali perto de você. Eu fazia isso com elas. Importante, aham. Elas estavam fazendo lição, as coisas ficavam tudo ali na mesa, sentadinha, eu fazendo janta, né? E vocês sentadinha ali. Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, eles têm que participar, Sim. sempre incentivar, porque se não tiver isso, a criança não vai ter percepção de nada, entendeu? E vai é valorizar, isso, e né? o professor, ele é um formador, mas ele não é um formador integral da criança. A família tem que que a participar. formação dessa criança, né? Mas eu ia perguntar, acho que ela quis dizer assim, o que você diria para as crianças que não querem estudar? E aí eu ia complementar também, tipo, para mulheres de 50, 60 anos que querem voltar a estudar, querem estudar, o que você, tipo, tem que estudar, volte, é se assim, arrisque. olha, É a gente tem que, se gostar de estudar e quiser aprender, a pessoa vai aprender, entendeu? Eu pelo menos gosto de aprender, gosto, tá sempre me renovando, entendeu? E incentivar as crianças, porque se não tiver incentivo em casa, mesmo que eles falem assim, não gosto de estudar, você tem que explicar para eles que é importante. Sim, é verdade. Que é importante estudar, porque como que você vai saber comprar uma coisa, ler uma receita de um remédio, tudo depende da leitura. Se a pessoa não souber isso, ela não faz nada. Então, E mas as e se o pai pesquisas, for burro, Pablo Marçal, assim, não quiser que estude mesmo? Aí a criança se fudeu, né? Não, e aí o que faz? E joga ele dentro de uma jaula. assim, Dá uma ó. cadeirada, né? Pra resolver. Sim. É difícil, É isso, eu né? acho que mesmo, ó, a gente vê muitos casos aí na televisão de pai e mãe no Nordeste que são analfabetos e conseguiram os filhos fazer uma faculdade de medicina, de direito, sabe? Mas os pais têm aquela consciência, Sempre entendeu? valorizar a Eles não educação, né, se são tiver alfabetizados às vezes, não são nada, mas eles têm aquela consciência que se eles
Porque eles trabalham num serviço terceirizado lá que ninguém faz, que é carpir-roça, Sim, empregada trabalho braçal. doméstica, carregar as coisas, fazer carreta, essas coisas assim, né? Sim, Não desmerecendo, porque graças a Deus é aí que eles criam os filhos, sim. que dá o sustento para eles, entendeu? Então eles têm essa consciência. Então, hoje em dia é muito difícil o pai e a mãe não incentivar. Sim. Agora, quando a criança não gosta de estudar, aí é problema, né? Não, e esse foi um ótimo paralelo, porque é exatamente o que eu chamei de burro aqui, né? Se você for ver essa pessoa que não incentiva os estudos, o que você falou de si mesmo, qual era o nome? Ah, de ser empreendedor Empreendedor de si de mesmo, si né? mesmo. Reforma do ensino médio, né? Assim, é um perfil realmente classe média, são pessoas, é o que eu falei da classe trabalhadora, né? Eu acho que pra quem de fato vive a dificuldade, assim, acho que as pessoas que conheceram os impactos da falta de estudo dentro da própria vida, o quanto isso te impossibilita de ter acesso mínimo às coisas, Sim. muitas vezes ler, escrever, compreendem a importância disso, enquanto classe trabalhadora, e que foi o que eu falei, a minha família me instruiu mesmo sem saber qual era o caminho. Tipo assim, ó, entre na universidade. Como, quando, a gente vai descobrindo junto. Mas por entender, não só... É isso, eu não entendo o que é a universidade, mas eu entendo o que a falta dela tem de impacto na vida de alguém, sabe? Sim. Que eu acho que tem a ver com isso, né? Pessoas não instruídas, mas que têm o desejo de transformação através da educação, A gente vê sabe? aí, ó, eles não são instruídos, mas eles escutam na televisão, que tem muita informação agora na televisão, que as pessoas precisam estudar, precisam Sim. se atualizar. O governo Porque- Lula trouxe muito isso, né? Eu gosto do governo dele, porque você vê campanha de vacinação, campanha para você matricular o seu filho na escola. Sim. Então, eles dão todo esse incentivo. Só não faz mesmo quem não quer fazer, não é verdade? É que nem todos os lugares também têm acesso. Exatamente. né? A gente tá Próximo falando da região universidade, metropolitana isso. aqui, Tem estados que às exatamente. vezes tem assim, 2 faculdades federais, assim, por estado. Né? E é Um isso, pouco não adianta assim, você ter assim. universidade federal se você não tem ônibus que vai até lá. Aí a Sim. universidade fica lá no cachimbinha Integral, da muitos BR e cursos você não também. consegue ir, Sim, é verdade. entendeu? É meio Tipo- complicado, né? Sim, ainda falta muito acesso. Sim, né? sim. E quem tem acesso, muitas vezes existe essa cultura de desincentivar Tem a gente que a educação, escola... né? Então, Ai, tem melhor, gente- espero tem que gente não a venha. escola é na rua debaixo da casa, não quer estudar, sim. não é verdade? Mas sobre como isso é cultural também, né? Sobre como isso é construído, né? A importância da Assim, família, ó, né? é nesse que processo. nem... Com certeza. Eu sempre incentivava elas a estudar. Quando tinha os trabalhos de escola, a gente ia comprar as coisas, né, Gabi? Sempre. Completamente. Meu avô é marceneiro, ele me ensinou muito sobre Nossa. matemática, Legal. geometria, Ele, nossa, sempre assim, a gente incentivou. física. Que nem, ó, quem não quis estudar mais, não quis porque não quis mesmo. Mas teve a formação Mas básica. teve a Enfim, é formação importante, básica, né? que é importante. Tem que ter, entendeu? tem Sim. que ter. Que eu colocava para fazer as lições ali perto de mim, olhar os cadernos. Ela era muito Nossa. exigente, Gabi? Ah, assim, eu sempre fui muito nerdzinha, né? Então não tinha Então, muito o que tranquilo. exigir, mas a minha irmã era mais Nossa, difícilzinha. o meu filho, quando eu fazia supletivo, ele estava no último ano do ensino médio, né? Que é o ginásio. Então, eu dava aula de matemática para ele. Você trocava informações. Eu trocava informação, ele não sabia. Eu lembro como se fosse hoje. Aquelas equações de primeiro grau lá que Sim, tem. ó, porque ela terror, né? Não, eu aprendi bem pra caramba. Nossa! Aí ele não sabia, mãe, eu não sei. Aí eu falei, ó, o professor ensina a gente a fazer assim, assim. E aí aqui depois você faz um teste que o resultado dá Sim. certinho. Nossa, ele aprendeu rapidinho. E esse é um ponto que minha avó falou também, que pelo menos na minha família foi muito importante, né? A gente sempre trocou muito conhecimento, assim, Então, assim, quando eu era criança eu não sabia de nada, né? Meu avô me ensinou muitas coisas, a gente via Show do Milhão junto, ou meu tio, ele também fez Senai, né, na época. Foi o primeiro a fazer curso técnico. Então, ele trazia coisas do Senai que ele via pra gente, mexia nas coisas. Quando a minha avó voltou a estudar, igual ela falou, conversava com o pessoal. Quando eu comecei a estudar também, fazia técnico, de sentar e falar das coisas que a gente vê, das ideias, das teses, dos autores. E ir trocando junto. E aí, às vezes, eu trazia uma coisa mais técnica e a minha avó fala, nossa, eu vi isso na televisão também, desse jeito. Enfim, a gente sempre conversou muito, sempre esteve muito presente, sempre trocou muito conhecimento. Então, também tem isso. A minha família
fala inglês desde muito jovem, né? Meu tio aprendeu com uns 10 anos, sozinho, jogando videogame. Me ensinou quando eu tinha... Me ensinou quando eu tinha 6. Com 6 anos eu já falava E é inglês. fundamental, né? E... Tipo, com pra certeza. Nossa, ele tudo, né? escuta E aos os poucos... programinha dele tudo em inglês. Não, e aos poucos o meu avô falava um pouquinho, ele foi me ensinando, quando eu passei do nível dele, eu fui ensinando pra ele, ele me ensina um pouco de italiano até hoje, enfim, então sempre com vontade de aprender coisas novas e trocando e aprendendo A junto, gente assim, sempre sabe? foi assim. Ó, aquele programa que passa na televisão, Pequenas Empresas e Grandes Todos, Negócios. telecurso, a gente viu muito, Ele né? é ótimo, aquele programa, eu não perco A gente viu muito. Eu assisto todos. Agora tá passando 2 vezes, né? No sábado, passa no sábado e passa no domingo também. Eu assisto, eu adoro. Eu aprendi muitas coisas ali. Sim. Nos Pequenas Empresas e Grandes É Negócios. isso, não é que ela assistia de forma passiva. Se ela via algo que eu já tinha visto na escola, ela vinha me falar, isso aqui. Então, assim, sempre... Articulando conhecimento. Mesmo sem a ideia do ensino formal, que chegou pra minha família, igual eu falei mais tarde, o técnico, tudo... A gente sempre trocou muito conhecimento, sempre buscou fontes de conhecimento, sempre gostou muito de ler jornal, sempre gostou muito de... Pelo menos as atualidades a gente sempre soube, E outra né? coisa, em casa, assim... E muito pobre, né? Tipo, deixar isso pontuado. Nossa, tipo, longe do que seria a estrutura ideal de ensino, que é o que você falou. Que hoje leva as pessoas a entender empreendedorismo de si mesmo. Não existe construção... Não existe construção individual. Todo ensino é coletivo. Hoje eu estou na universidade, mas como eu falei, aprendi inglês quando eu era criança com meu tio, aprendi várias coisas com meu avô, aprendi várias coisas com a minha avó. Ela era campeã de ping-pong. Eu participei de alguns torneios. Que eu falei, né? Eu fiz esporte bastante antes de estudar. E tudo isso influencia, 100%. Você ter autoconfiança também. Minha família sempre trabalhou muito isso em mim, de ser autônoma, de ir atrás, de aprender e voltar e ensinar também. É isso, o que você tá aprendendo não é inútil, você também pode me ensinar. Com certeza. Mesmo sendo uma criança, né? Sim, valorizar isso. Né? Com certeza. Isso, certeza. a identidade da pessoa, né? E é o que ela falou do diálogo, da presença, de você ser um ser integral na formação daquela criança. Sim. Não é o professor passou uma aula, eu deixo aquela aula ali, Você tem que ou eu questiono ainda, sim. né? A gente sempre... Quando eu não ia nas reuniões escolares, o meu marido ia. Sim. A reunião é um ponto importante, né? Porque tem muitos pais que não vão. Não, você tem que ir na reunião. Sim. Quando não dava para ir, a professora marcava um dia para um grupo de mães que não foi. Aí eu ia naquele dia, entendeu? Porque às vezes a gente trabalhava assim. É corrido, né? Aí não dava, né? Às vezes num dia eu não podia sair do serviço porque tinha alguma coisa para resolver lá, que a patroa falava. Porque eu ia falar, não trabalha em hospital, não trabalha em advogado, mas tem que ficar até não tem como dar essa folga. Então, gente, sempre tem. Sempre ninguém, não é nada urgente, né? Aí então a gente sempre participava, não deixava, né? Participava dos trabalhos de escola dela. O vô ia levar as maquetes com ela. Mas eu vou contar agora, gente. Vou ter que contar. Que nesse curso agora que minha avó fez, eu vou falar, ela já sabe, né? Ela chamou a minha prima de 12 anos pra fazer a capa do desenho do trabalho dela. Que ela não queria fazer. Aí explicou o projeto tudo lá. Nesse mesmo esquema, ela tava fazendo, minha prima tava perto, ela foi conversando e tal. No fim, minha prima que desenhou pra ela a capa. Eu sou mal de desenho. Eu sou mal Mas de assim, a gente sempre fez junto, sabe? A gente tudo. sempre fez junto, assim. Então até hoje, até agora. As meninas dão risada, sabe? A capa mais linda foi a minha prima que fez, não foi ela, não. Eu não sei fazer desenho. Mal uma florzinha, um negocinho, ai, não me faz. Você mandar escrever, fazer essas coisas, tudo bem, mas... Sim. E se fosse, você comentou um pouquinho, né, que você gostaria também de voltar para a universidade, né, pensar em fazer uma graduação, algo assim. E eu queria saber um pouquinho mais, né, que curso que você gostaria de fazer, essa vontade, ela surgiu com o curso, ou já era um desejo de antes? Como que tá sendo esse processo? Sempre foi um desejo, assim, de antes, de eu poder fazer uma faculdade, tudo, né? E, assim, depois aí eu comecei a fazer o curso também, então você tem mais um incentivo, né? Mais um algo que você incentivo. queria e morrer um pouco, ganhou vida, não, né? eu sempre quis fazer, tipo assim, uma... Ai, como que é o nome? Peraí que eu não lembro. Assistência social? Assistente social.
Porque eu acho tão bacana ajudar pessoas, sabe? Assim, você direcionar a pessoa para o lugar certo, assim. Nossa, eu adorava, porque o meu filho fez tratamento na Casa da Esperança e assistentes sociais de lá, elas eram, nossa, são maravilhosas. Elas te direcionam para tudo, sabe? Te ajudam em tudo. Então, eu sempre tive vontade. Ou se não fazer direito, eu gosto também, Sim, é uma área sabe? boa também. Né? Que atribui várias áreas, né? O Sim. direito, que você pode trabalhar em várias coisas, né? É bem É amplo, né? isso. Ah, legal. Você chegou a conversar com as assistentes sociais do projeto, né? Porque tem também 2 assistentes sociais no projeto. Não sei se vocês tiveram contato. Não conversei com elas. E aí a gente vai agora pro nosso último quadro, que é o de indicações culturais. Então a ideia é recomendar um livro, um filme, um podcast, uma série, pro pessoal que tá nos ouvindo continuar se aprofundando no tema. Então, alguma recomendação que seja relacionada com o trabalho doméstico pro pessoal poder ver depois. Vocês têm alguma indicação? Aí eu tenho algumas, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Puta, é assim no Google é difícil, tô pensando. Eu vou colocar da Conceição Evaristo. Da Conceição Evaristo. Escrevivência, Identidade. Perfeito. Tá? Esse eu indico. Ok. Você quer falar as suas? Ok. Eu vou pensar na minha. Então, eu queria recomendar o filme que a gente estava comentando, né? Que é Estrelas Isso. Além do Tempo, que mostra a história, né, de cientistas negras que fizeram história na NASA, né? Isso. Que foram fundamentais para o primeiro voo até a Lua e tudo mais, assim. É baseado em fatos reais, assim. É um filme muito comovente. Foi. E eu também queria indicar um podcast que chama Física Preta, o Diário de uma Mulher Preta na Universidade, que é um podcast que conta realmente, assim, as vivências, né, que ela tá na carreira acadêmica e como que foi chegar nesse espaço, muitas vezes sobre a falta de acolhimento, né, da universidade e que possa inspirar também outras mulheres, né, a se verem nesses espaços e a ocupar esses lugares, né. E você, Gabi, tem alguma recomendação aí em mente? Assim, de pronto, eu vou falar do filme que a gente tava comentando também, Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, um filme de 2014, talvez já seja um pouco mais antigo. Por que eu digo ano, né? Porque eu acho que ele foi um pouco depois da aprovação da PEC das domésticas, ele ainda retrata essa questão da doméstica que vive dentro da casa do patrão, né? Como é essa... É um filme que ele não fala tanto de leis, ele é bem... descrevendo a vivência da Regina Casé ali no papel de empregada doméstica, mas enfim, um clássico, quem nunca viu tem que ver pra entender o assunto, né? E tem tudo a ver com o tema, né? Com que certeza. a filha dela, né, vem visitá-la pra Com poder certeza. prestar o vestibular, e a filha da empregada doméstica, né, passa no vestibular, Passa. e o filho da casa, né, da dona da casa, não passou Deu no spoiler, vestibular. contou o final. Não, mas esse filme é muito conhecido. Ai, gente. Mas eu ia falar que... Mas o filme é legal, apesar do spoiler. Mas eu ia falar que eu acho que ele é muito bacana também, porque eu acho que mostra isso que eu falei, de que dentro da personagem da Regina ali, existia muita vontade, ela é uma personagem bem... Acho que traz muita empatia, né? Você vê ela existindo ali. E a filha, ela se coloca no mesmo lugar que a mãe tá e fala, pô, você não tá vendo esses problemas? Você não acha isso horrível? Pra mostrar como a Regina, que cresceu nesse contexto a vida toda, não tem nem perspectiva de mudança, perspectiva de crítica. Que é o que eu falei que é o mais interessante do curso. Acho que ele traz muita perspectiva pra essas mulheres que tiveram que sair do ensino formal pra viver essa vida do trabalho doméstico, sabe? Enfim, maravilhoso, assistam, né? Perfeito. E eu sei apontar mais um também, aí metendo a FUVEST, o álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, né? Acho que quando a gente fala de empregadas domésticas, a gente tá falando de população pobre, de população negra. É importante a gente falar, como a gente falou também, né? Que aqui tem um recorte metropolitano de São Paulo, é uma discussão que pode ser levada para várias outras instâncias no Brasil afora, pensando outras realidades, mas que eu acho que é um álbum essencial pra você entender o ódio de ser pobre, de estar vivendo nessa vida difícil, assim. E a desigualdade. Eu acho que os dois são bem sobrevivência, assim, mais do que teorias tão críticas, né, as duas indicações que eu tô dando. Perfeito, gente, ótimas indicações. A gente encerra o episódio por aqui, então, tá bom? Foi um prazer receber vocês. Amei o nosso papo. Agora, para finalizar mesmo, que venham outros cursos. Sim. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Antes de finalizar o episódio, chegou a hora do quadro Vozes e Memórias. Escute com a gente os relatos de trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências e histórias. Bom dia.
Olha os pés cansados, meus tornozelos inchados, mas olhar para o alto que é Cristo, onde Ele trouxe eu aqui nesse lugar para fazer a faculdade. Vou começar, vai. Everton, estou subindo por você. Olha, Vladimir, estou subindo por você. Olha, Ronaldinho, estou subindo por você. Na Rosinha, princesa, estou subindo por você. Sarinha, princesa, a mamãe está subindo por você. Para mim é um privilégio tá aqui, ó. Valentina, Benjamin, Bruno, Davi. Eita glória, eita glória. Tô aqui, ó. Derek, Ana Júlia, Cauã, Gabriele, Ciara. Oi, tudo bem? A vovó tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Josh, Esther, Maria Alice, Lins. Olha aqui onde eu estou. Essa é a minha classe. Olha o meu professor já querendo dar aula pra gente. Bom, esse é o meu professor, olha. Feliz de participar da sua audiência, minha querida, minha blogueirinha. Meu nome é Nevina Rasquinho. Eu fiz o curso na faculdade, graças a Deus, né? Para mim foi muito gratificante ter entrado dentro de uma faculdade, né? Que eu achava que eu, como empregada doméstica, nunca ia conseguir entrar numa faculdade, a não ser pagando, né? Mas Deus teve misericórdia, eu fiz um curso sem cobrar nada, sem pagar, né? E o nosso Deus é poderoso, né? Para mim foi muito gratificante. Eu aprendi muitas coisas boas, né? Os meus 2 professores me ensinaram muitas coisas que eu pude guardar e estou guardando até hoje, né? Então, quero contar um pouco para vocês. Às vezes não era fácil para chegar, né? Não era fácil para chegar até aí. Mas depois, quando eu passava os portão, eu me sentia renovada, né? Porque era um sonho que estava perdido. Um sonho que se realizou. E conheci muita gente especial, muita gente trabalhadoras, mulheres guerreiras mesmo, né? Homens que estavam aí no nosso meio também, trabalhando, né, conosco nesse curso. Nós fomos os pioneiros, né, a dar continuidade nesse curso. Saiu do papel, né, e foi ser real, né? Foi real. Então eu acho assim que quem Deus colocou no coração desse curso hoje é grato, né? Nós também somos gratos porque fazemos parte dele, né? Hoje são novas turmas, para a glória de Deus. Para mim foi um incentivo muito bom, porque eu achei assim que às vezes com a nossa idade, depois dos 60, a gente não precisava de fazer mais nada, porque eu sou vó, sou bisa, mas o curso mostrou para mim que eu posso, que empregada doméstica tem voz, sim, tem voz, né? Muitas vezes a gente aguenta muita coisa na casa de um patrão, de uma patroa, porque a gente acha que a gente tá sozinho. Nesse curso, eu descobri que você pode ser socorrida. Qualquer injúria que fazer sobre você, você pode ir atrás, você pode ser socorrida, né? Então isso é uns olhos abertos para nós, que muitas vezes a gente somos leigos, né? Somos leigos sobre lei, sobre que empregada doméstica não tem direito, não pode fazer isso, nem aquilo. Mas no curso nós aprendemos que existe sim saída, né? Que existe uma coisa boa para a gente. E também o amor, né? O amor do professor, da professora,
que teve conosco, né? Nossa, uma maneira assim diferenciada, né? O professor levava maçã, a professora levava lanche, né? Para a gente tomar o café da manhã junto, ter aquela contabilidade de nós, né? Tá junto de manhã era muito bom, era muito bom. Cada um trazia uma coisa, um café, uma bolacha, né? Mas o que mais me marcou foi a maçã. Porque quando eu era pequena, né, estudava, quem dava maçã era só aquelas pessoas que tinham dinheiro. Os alunos que tinham dinheiro. Quem era pobre, morava em favela, jamais tinha condições de comprar uma maçã e dar para a professora. Então, muitas vezes a gente foi excluída por causa disso, né? Por aquele que levava maçã e o que não levava maçã, né? Então, e hoje não, o professor mostrou pra gente que, apesar dos tempos, dá para ser curada a ferida, que às vezes você, por ser excluída, né? Aí o professor veio com aquele carinho, né? O professor Tiago veio com aquele carinho e trazia maçã para todos, né? Então, assim, mostrou para mim que o tempo agora é outro, é um tempo de mudança, um tempo novo. E foi muito grato, nossa, foi muito grato mesmo. Professora Luciana, nossa, uma professora exemplo também, estava sempre ali atenta com a gente, sabe? Sempre atenta conosco, com cada aluno. Eu via ela assim, corrigindo com os olhos, cada prestando atenção em nós. Isso era muito bom. Sabendo que o professor estava dando aula, mas ela estava ali, ó, de olho aberto, cuidando da gente ali na sala e aonde a gente ia também, nos lugares. Eu vi a fila do almoço, sabe? Fila do almoço, ela sempre ficava assim por última, né? E deixava todos os alunos na frente, sabe? Mostrando assim que nós estávamos ali apoiados até na hora do almoço, né? E ela corrigindo a fila, os nomes, isso era muito bom ali, muito bom. Para vocês que vão começar a nova turma, que já estão começando, um novo tempo para vocês, né? Um objetivo mesmo. Eu fiquei até com vontade de voltar a estudar, porque eu estudei até a 4ª série, né? Me deu até vontade de voltar a estudar, mas como aconteceu uns imprevistos, mas assim que melhorar, eu quero voltar a estudar e falar, não, eu posso fazer. Quando eu era pequena, eu sempre quis ser enfermeira, sempre, mas eu falava, nunca estudei, nunca posso ser enfermeira. Mas hoje tudo é possível. Quando a gente acredita primeiramente em Deus, depois na gente, né, e que tudo dá certo, né, que nós também não precisamos ser só uma empregada doméstica, a gente pode ser a empregada doméstica e também fazer cursos, ficar livre para fazer algo para a gente mesmo, isso é muito bom. E nós aprendemos tudo isso na sala de aula, né? Conheci ministra, nossa, foi muito bom. Gente, nem eu sabia que era muito bom fazer faculdade assim, sabe? É muito bom, um curso muito gratificante. Aonde você chega na casa da patroa, você empina o peito para cima e fala, agora eu conheço de lei, hein? Ah, agora eu conheço. Então é muito bom mesmo, né? Oi, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, das aulas de Química. Você já pensou em fazer uma faculdade, entrar na universidade, assim que nem a UFABC? Então, a principal forma de entrada na UFABC é pelo Enem. E para fazer o Enem, às vezes, é meio complicado, né? Então, para isso, existem algumas possibilidades, como, por exemplo, a Escola Preparatória da UFABC. A Escola Preparatória da UFABC é um cursinho pré-universitário que ajuda a preparar todo mundo que quiser entrar na universidade pública gratuita de qualidade como a UFABC. Né? As aulas da Escola Preparatória ocorrem dentro da UFABC, tanto em Santo André quanto em São Bernardo do Campo, só que elas ocorrem a semana inteira, né? De segunda a sexta. Tem aulas no período da tarde, tanto em Santo André quanto em São Bernardo do Campo, e aulas à noite, mas daí é só em Santo André.
Para participar da escola preparatória, não é muito difícil. É só se inscrever no processo seletivo, né, que ocorre no início de cada ano. Então, ali em janeiro, a gente começa a divulgar e faz as inscrições, e depois você participa de uma prova, que é mais uma prova para a gente fazer um levantamento e ver como é que estão as pessoas, né, para começar as aulas em abril. E aí as nossas aulas vão de abril, do início de abril, até a semana anterior à aplicação do Enem. Tá? Então, se você tiver interesse em entrar para a faculdade, ou de repente para fazer um concurso também, segue a gente no Instagram, né, @EPUFABC, que aí você vai acompanhar todas as novidades, podendo entrar na Escola Preparatória da UFABC. Tá? Beleza, gente? Um abração. Olá, meu nome é Pedro Amaral Araújo e eu sou o atual coordenador do curso de matemática do PET. Mas o que é o PET? O PET é o Programa de Extensão e Tutoria da UFABC, que tem como objetivo incentivar alunos e estudantes universitários a levarem ciência e tecnologia para fora da universidade. Algumas das atividades que nós realizamos são os cursos de revisão de matemática e redação para o Enem, além das aulas gratuitas de inglês a partir do nosso programa chamado Sharing. Qualquer um pode se inscrever e participar desses cursos de forma gratuita. Mais informações podem ser obtidas a partir da nossa página no Instagram ou do nosso site. E se você também quiser participar desse quadro, é simples. Compartilhe sua história em texto ou em áudio e envie para o e-mail comunicacão.domesticas@ufabc.edu.br. O que você viveu merece ser contado. As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio técnico e revisão de Lucilene, Ana Cristina, Acácio e Luísa. Obrigada por nos ouvir. A luta continua e as vozes do trabalho doméstico seguem ecoando. Até a próxima! As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio